Você sabia que a arte é uma ferramenta potente para a gente trabalhar as nossas emoções? Então chega mais que o vídeo de hoje é sobre arte terapia e também sobre técnicas de expressão criativa do inconsciente. Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. A arte terapia é um recurso terapêutico para que a gente utilize a arte para expressar não verbalmente algumas questões internas das nossas emoções. Medos, angústias, traumas, desejos. É um estudo, uma possibilidade de expressão. E quando a gente se expressa, a gente traz o autoconhecimento, a gente percebe a nossa capacidade criativa, a nossa potencialidade, as nossas potencialidades, toda a nossa capacidade de reflexão, a nossa percepção estética, e com isso a gente vai trazendo inteireza ao self. O que é o self? É a fotografia? Não, não é. O self é justamente o núcleo e a totalidade da nossa psique, do nosso aparelho psíquico. Esse é um termo da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Eu sou psicólogo junguiano. E self também pode ser entendido como si mesmo. Embora muitas pessoas usem a expressão si mesmo para falar sobre o self, ou até mesmo alma, acho que a maioria dos psicólogos junguianos que eu conheço, a gente acaba utilizando mesmo a expressão em inglês self. Bom, o self é esse núcleo e a totalidade da psique ao mesmo tempo. Nesse self estão ali dentro todas as nossas potencialidades, tudo aquilo que a gente pode vir a ser. É como o James Hillman, o autor que fala no livro Código do Ser, fala que a semente do fruto do carvalho, ela tem ali impressa no código de DNA dela todas as potencialidades do que aquela árvore pode vir a ser. A Marie-Louise von Franz, ela tem um texto no livro O Homem e seus Símbolos, que vai falar sobre uma outra árvore, a árvore, se eu não me engano, o pinheiro, ela fala que aquela semente, quando cai no solo, ela está sujeita à qualidade do solo, às questões climáticas, às questões da natureza que vão interferir diretamente ali no desenvolvimento dessa semente. Como que ela vai crescer, se é que ela vai chegar a brotar. E a mesma coisa com a gente. Na semana passada a gente fez um vídeo sobre vocação. Vou deixar o card aqui para você conferir o vídeo lá depois, sobre como a gente descobre a nossa vocação. Mas a arte terapia, ela pode ser, e as técnicas de expressão do inconsciente, as técnicas artísticas de expressão do inconsciente podem trazer para a gente ali meios da gente expressar algo que a gente não tem consciência. Por isso que são técnicas do inconsciente, porque tem coisa que a gente não se dá conta ao longo da vida, né? Que acontece com a gente como aquela sementinha ali do pinheiro. Tem coisa que a gente fica vulnerável, fica suscetível às questões da nossa própria história, da nossa própria biografia, e a gente precisa trabalhar elas. E o que a gente nota dentro, nós que trabalhamos com arte terapia, que é uma profissão regulamentada, ou então nós psicólogos que trabalhamos com técnicas artísticas dentro do consultório, nós percebemos que muitas vezes o falar não dá conta, a pessoa não consegue verbalizar, e o desenho, a argila, a aquarela, a pintura a óleo, a dança, a música, compor uma poesia, um texto dramatúrgico, um texto literário, uma redação, enfim, temos N possibilidades artísticas dentro de um consultório. Cada profissional vai trabalhar com aquilo que tiver mais afinidade, né? É natural isso. Por isso que alguns psicólogos, alguns arteterapeutas trabalham com algumas artes em específico. Eu gosto muito de desenho, gosto muito de trabalhar com mandalas artísticas, aquelas que a gente desenha e pinta, como aquelas mandalas indianas, mas também gosto muito das mandalas de objetivos. Elas têm ali seu colorido e tal, mas o objetivo não é levar nenhum desenho para o museu, nenhuma produção artística para o museu para ser digna de nota ou que você se transforme num artista. Não, é apenas um exercício para que você promova ali o seu próprio autoconhecimento. O próprio autoconhecimento já é bem redundante, né? Mas cola na minha que tira a redundância que a gente vai seguindo. Depois dessa redundância, eu quero falar que a arte ela não está só presente como recurso terapêutico nos consultórios. A gente também pode dizer que ela trabalha a gente terapeuticamente se a gente vai numa exposição, assiste um capítulo de novela. Olha, eu tenho pacientes
que relatam para mim que às vezes estão assistindo novela, não estou nem falando de série mega conceituada, estou falando de novela, e que o personagem ali tem algum comportamento, alguma fala que traz um insight, uma compreensão sobre o processo que essa pessoa está vivendo. E peça de teatro também. Tudo isso porque existe um conceito dentro da escrita de histórias que chama-se a jornada do herói, a jornada da heroína. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o card aqui para você, que o Joseph Campbell é um estudo de mitologia e ele traz o conceito de monomito, que todos os mitos, todas as histórias contadas, elas se tratam de uma mesma história. Mas como assim? Não em narrativa, mas em etapas. Ele conceitua ali algumas etapas, que é, desde o início, algo solicita esse herói, essa heroína, algo é solicitado para que ele resolva, para que ela resolva, e aí tem toda uma trajetória até resolver e retornar lá para sua comunidade com o tal do elixir ou com a solução para aquele problema que ele foi demandado lá atrás. Não é meio que o que eu acabei de falar, você não percebe esses elementos em filmes que você assistiu, em séries, em novelas, em peças de teatro? Primeiro capítulo de novela, você já não sabe qual que vai ser o último capítulo de novela? Teoricamente sim, né? Algumas surpresas podem vir, mas sempre tem ali uma história de redenção que ela passa por alguns passos. Quer ver? Qual é a novela que você assistiu que o casal pode ficar junto na primeira cena da novela, mas só vai ficar junto na última? E lá no meio eles até ficam juntos, mas tem troca de casais e tudo mais? Quantas novelas você assistiu que tem mais ou menos essa história? Quase todas, né? Não estou desmerecendo a história, não estou desmerecendo as novelas não, pelo contrário, eu também sou dramaturgo, também escrevo, mas existe ali um padrão que se repete, porque a nossa história também é assim. Os mitos, as histórias não estão falando daqueles personagens, estão falando da gente também. Então, aquelas histórias que a gente assiste, que a gente vê, que a gente lê nos livros mais conceituados de literatura, também podem trazer reflexões para a nossa vida, assim como a novela que todo mundo fala que é só entretenimento. Eu sou apaixonado por teatro. Quando não estamos em tempos de pandemia, eu adoro ir ao teatro 2, 3 vezes por semana. Já cheguei aí 5, porque eu amo teatro. Eu sou ator e dramaturgo, além de psicólogo. Adoro integrar as minhas profissões todas. Adoro escrever como dramaturgo as questões de psicologia e adoro também, como ator, usar os recursos psicológicos para a composição do personagem. Bom, a gente percebe que a arte ela vai curando a gente de diversas maneiras. Já parou para pensar sobre o eu lírico das músicas? Como que algumas músicas, quando a gente está lá para baixo, quando a gente está passando por uma situação, elas trazem ali alguns insights, algumas percepções do nosso próprio processo? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É um samba maravilhoso. Conhece? A arte-terapia é da materialidade para esse mundão interno que a gente tem. E Jung propõe para a gente a técnica da imaginação ativa, que é a gente ter uma imagem, seja um sonho, um sintoma, um pensamento, um sentimento, e através ali de alguns procedimentos a gente faz a produção dessa imagem aqui na materialidade. Pode ser argila, desenho, pintura, música, dança. E daquilo que a gente produziu, a gente vai observar e vai ver o que aquilo nos diz, o que aquilo diz da gente. É um processo de autoconhecimento. É bem profundo, bem delicado e muito específico o uso dessa técnica dentro do consultório. Lembrando que a arte-terapia pode ter uma função para avaliação, para compreensão de como está uma pessoa ou grupo, para o tratamento em si, para prevenção, para questões de reabilitação. E no dia a dia, como que a gente presta atenção na arte? Não só na arte-terapia, mas na arte como um todo, através também das metáforas. As metáforas, elas são palavras que estão falando uma coisa, mas querendo dizer outra numa poética. E as metáforas, elas também ajudam a gente a simbolizar as questões internas que nós temos. O Jung, ele tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte, e ela é metafórica. Mas não devemos esquecer que só bem pouquíssimas pessoas são artistas da vida e que a arte de viver é a mais sublime e a mais rara de todas as artes. Agora conta aqui para mim nos comentários se você gosta de arte, qual delas você tem mais interesse, qual delas conversa mais com você. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado nós temos vídeos às 11 horas sobre
arte, cultura e comportamento. Deixa o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau!